O livro de Jó, capítulo 22, versículo 21 nos diz: sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá até você. Essa palavra é forte, irmão. É aquela que você puxa na caixinha de promessa e diz: eita glória, que palavra poderosa. Essa sujeição a Deus naturalmente eleva o nosso nível de temor. O que eleva o nosso nível de temor faz com que a minha e a sua capacidade de errar perca o lugar de governo na nossa vida. Quando eleva o temor, o pecado perde o governo na nossa vida. Se levanta então um nível de relacionamento com o Pai. O nível de relacionamento com o Senhor estabelece um vínculo de paz. E o que estabelece um vínculo de paz faz com que a prosperidade de Deus na sua caminhada seja algo natural. Ela virá até você. Sabe o que é prosperidade? É você não sentir falta de nada. É você olhar à sua volta, compreendendo cenários e, na compreensão desses cenários, entender que está tudo certo. Mas parece que eu estava acostumado a lidar com uma tribulaçãozinha, um problema, uma ansiedade, algo que teria que se resolver de outra forma, e agora está tudo bem. Entenda, o cuidado de Deus com você vai muito além de um voto de fé sobre algo. Vai além da sua vida se tornar a própria pessoa da fé, que decide caminhar com Cristo de uma forma tão íntima, tão visceral, tão conectada, entendendo que todo o resto vai para o devido lugar. Não tenha medo de caminhar nessa medida, porque essa é a medida perfeita de Deus para a sua igreja. Não é um Jesus semanal, não é um Jesus quinzenal, não se trata de um Jesus mensal, é um Jesus todo dia. E aqui e agora é um bom cenário para compreendermos e entendermos tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. E glória a Deus, porque o Senhor nos permitiu estar juntos. Queridos, quando falamos desses cenários complexos na vida, nós precisamos entender que há um caminho óbvio sobre o que significa passado, ou o que significa aquilo que aconteceu. E compreender que a autoridade também habita na forma como respondemos. Aprendemos com o nosso pastor que existem níveis que não se trata das perguntas que você faz, mas da forma que você decidiu responder aos questionamentos do próprio Deus. Entender que Deus não responde perguntas, mas respostas, é compreender que você precisa dar uma resposta a um cenário desfavorável. E esse cenário desfavorável pode ser chamado de uma verdadeira remissão naquilo que em algum momento da vida quebrou uma esteira, parou de funcionar como deveria, deixou de fluir como estava no cronograma, e um verdadeiro caos de sequelas se estabeleceu, porque algo deu errado. Irmãos, enquanto eu brinco aqui com a situação de que vão vir lutas maiores, porque você venceu essas que já estavam no durante, já estavam acontecendo, na verdade te colocam num lugar de responsabilidade entre entender de verdade o quanto na vida vale a pena de viver num cenário de retrovisor. Porque falar de remissão é entender o quanto que um conserto é necessário para seguir adiante. E se você não consertar aquilo que está dentro de você, talvez estabelecido pelo inferno do passado, você nunca vai seguir adiante. Compreendendo as suas medidas atuais. E eu sei que o Senhor está falando com algumas pessoas nessa noite, de forma muito específica. Por favor, libere para seguir em frente. Porque o medo causado pode gerar raiva,
pode despertar rancor, pode despertar sentimentos que não estão no vocabulário de Deus. Através da figura do Cristo, nós entendemos que o que Deus faz, o que Deus fala e como fala, sempre passarão por um filtro apropriado, que impulsiona pessoas a um lugar de cura e de uma verdadeira restauração. Pessoas que você vai conversar e parece que tem que dar uma explicação sobre o universo para justificar porque estão de determinada forma. Parece que a conversa nunca avança porque aquele ciclo sempre esteve ali. E se você tira o ciclo desse cenário e coloca em outro cenário, e agora a mesa está somente com outras coisas, no meio dessas coisas sempre se encontra algum argumento para punir a existência, a vida e a paz. Porque na verdade não é a circunstância, é a incapacidade de liberar circunstâncias e medos e viver uma nova vida. Pastor, mas eu sou querido. Coloque a mão no seu coraçãozinho assim e repita comigo: tem horas que eu sou um chatinho. Amém. Que bom que você reconheceu sem nenhum tipo de manipulação. Você sabe que você é chatinho. Ah, irmão, se tem uma pessoa que vai para o céu nessa igreja, é a minha Viviane. Quando você ficar na dúvida se a igreja foi arrebatada ou não, você liga para ela. Se ela não te atender, você fica preocupado, porque essa mulher vai para o céu. Ah, irmão, na minha idade eu já me sinto um velhinho, cheio de mania, cheio de jeito, trejeito, olhares, horários. A Viviane é uma santa. E tem hora que eu sou um chatinho, bem chatinho. E aí eu me visito, quando eu estou com o Senhor, e vou percebendo aquilo que em mim precisa ser mudado em favor dela. Tem horas que eu choro e me envergonho. Porque por coisas tão poucas, tão pequenas, às vezes aquilo que era para ser perfeito e bom e maravilhoso se torna um pouco amargo. Entender o que está na nossa mão como um gatilho disponível para viver a excelência de Deus ou o terrível cenário infernal, é compreender o poder que você tem nas suas mãos de estabelecer o seu nível de justiça, ou aprender a abandonar esse nível de justiça próprio e encontrar a justiça do Senhor, que é perfeita. Estabelecer a partir do vínculo daqueles que estão à sua volta também um ambiente favorável à adoração, à visitação de Deus, a um ambiente favorável à presença permanente, que não só visita de tempo em tempo, ou de ciclos em ciclos, mas que permanece habitando, e que não só está no ambiente, mas que encarna, pastor Peter, e passa a viver dentro da gente, cara, elevando a gente a uma estatura de quem já não vive, mas permite que o Cristo viva. Então não se reage mais por causa de manhas e artimanhas próprias, opiniões e sentenças pessoais, mas antes de manifestar, consulta ao Senhor. E ao consultar ao Senhor, certamente encontrará sabedoria para lidar com coisas de forma madura. Falar de remissão, falar de conserto, parece que em algum momento a gente vai sentar num gabinete pastoral, um escritório, uma mesa em algum lugar, e eu vou pegar uma água benta, vou jogar na sua cabeça, e você com aquela água benta vai receber uma autoridade sobrenatural na sua vida, e a partir dali, com a água benta derramada em você, você vai viver uma outra vida. Ou talvez num cenário de ciclos de atendimentos pastorais que nunca mais vão acabar, em algum momento você acha que um disjuntor vai virar em você.
isso não é verdade. A verdade está na percepção das próprias debilidades e na percepção das qualidades do Senhor. E assumir a vida de Cristo como um estilo de vida. E já não querer viver a vida pelas suas próprias justificativas. Pastor, mas o senhor não sabe pelo que eu passei. O senhor não tem noção da minha história, como que foi, como aconteceu. Para falar de remissão eu vou ter que entrar em inúmeras questões aqui. E eu tenho que contar toda a minha história para o senhor entender e de uma forma pastoral me dar uma direção. Claro, isso é possível. Nós temos um caminho para isso nesse lugar. Mas por favor, adiante o ciclo de felicidade na sua história, de alegria. Tire da sua mão o prumo. Um prumo que atribula, perturba. Um prumo que desafia. Um prumo que não faz muito sentido. Na verdade não conserta nada. Só procura culpados. E nada resolve. Quer encontrar uma responsabilidadezinha nessa noite? Coisa boa é que a gente vai cear. Resolvido. Maduros. Confiantes. Cheio de esperança, de expectativas, na pessoa do Senhor que nos conduz de uma maneira extraordinária e às vezes não percebemos o bem à nossa volta, porque estamos ocupados demais em encontrar culpados. Feche seus olhos por um momento. Ensina-nos, Senhor, a perceber as nossas responsabilidades. Ensina-nos, Jesus, a ter uma revelação das nossas debilidades. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer as nossas fraquezas. E tira de dentro de nós todo o excesso de autocomiseração, de autojustificativa, de um perdão que a gente acha que todo mundo deve para a gente. Ensina-nos a viver a Tua palavra, o Teu amor e o Teu cuidado. Sem vivermos eternamente como vítimas em cenários, ainda que eles sejam terríveis e desfavoráveis, porque nós sabemos que a Tua verdade e a Tua vontade é muito mais do que isso. Amém. Olhe para mim. Eu tenho uma pergunta para você, e na verdade são duas nessa noite. Até onde o rancor pode te levar? Qual é o nível de uma ação daqueles que caminham por um rancor, um ódio desacerbado? Até onde isso pode nos levar? Por favor, eu gostaria que você colocasse aqui na tela para a gente. Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 6. A partir do versículo 14. Vou ler na versão NVI. Essa pergunta, até onde o rancor pode te levar, nós vamos encontrar a resposta aqui. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas, quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, o profeta João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão? Assim Herodias o odiava, repita comigo, odiava, e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia,
sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Herodes era um bom ouvinte. Obrigado pela sua atenção. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que pedir, eu darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem, e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. João Batista, aquele que era a voz que clamava no deserto, viabilizando, anunciando o caminho do Cristo, o caminho do Messias que havia chegado, tinha arrumado um perrengue com uma família um tanto que influente. Esse perrengue em relação a essa família gera então o rancor e o ódio de uma mulher que, embora estivesse tendo uma relação incestuosa, não queria saber do que era certo ou do que era errado, queria apenas que a sua vontade fosse afirmada e que a sua verdade não fosse questionada por ninguém. Estabelece então um problema histórico. Esse problema histórico, ao ser visitado com o passar do tempo, encontra em um momento de descuido de um homem que até então vinha sendo prudente em suas ações, a oportunidade perfeita para encontrar na sua vingança tudo aquilo que se queria: destruir quem lhe acusava daquilo que realmente era. Essa mulher então encontra viabilidade na geração que vinha após ela, de fazer o mal, e as cartas que estavam guardadas na sua manga vieram à mesa, trazendo então uma real interpretação literal sobre a vontade dela acerca de alguém. Uma moça bela, bonita, aos olhos de um homem que estava falando demais porque talvez houvesse bebido demais, na frente dos outros por causa de interpretação alheia sobre a verdade e a autoridade da sua fala, não conseguiu retroceder ao pedido daquela jovem, sendo inspirada pela mãe a cometer um dos assassinatos mais horríveis do Novo Testamento, a saber de João Batista, que pela ótica do Cristo, dos nascidos de mulher, não havia nenhum na estatura dele. O mesmo João que dizia que ele cresça e eu diminua, teve no resultado do seu ministério um diminuir tão grande que acabou cabendo dentro de um prato, por causa do rancor e da angústia de uma pessoa que levou até as últimas consequências a sua vontade, independente disso custar o sangue de alguém, o mal de alguém, o problema de outra pessoa, desde que ela mesma fosse saciada. Essa história ela é contada e traz uma interpretação absurda sobre o que significa até onde o rancor de alguém pode chegar. Orações que acontecem às escondidas, orações que são sussurradas nas fronhas de travesseiro à noite, pedindo que cenários horríveis aconteçam em relação a outras pessoas, porque entendem que a sua verdade é mais importante do que a verdade de outra pessoa.
entendendo que verdades às vezes são relativas, porque aquela que é absoluta é a verdade do Senhor. Talvez seja só a interpretação de time A ou time B, ou venci ou eu perdi, que está em jogo. E o Senhor equilibra isso de uma maneira extraordinária, conciliando e convergendo o mundo em si mesmo, trazendo paz em toda e qualquer situação, estabelecendo níveis de autoridade com pessoas que não se movem aguardando o dia da sua vingança, mas entendendo que justiça e juízo são fundamentos em Deus, e não agem manipulando situações para que aconteçam tragédias. Afinal de contas, já foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Homens que se debulham na sua vanglória, se manifestam dizendo: hoje foi um dia bom, porque eu consegui causar o mal a quem tanto me feriu. Entenda, os cenários que você não pode transformar são aqueles que mais transformam você. Os cenários que você não tem controle sobre eles são aqueles que mais mudam a sua vida. Os cenários que você não é absoluto, talvez sejam os que você mais atribulam os outros. Mas são esses que se movem de uma maneira sobrenatural, tirando de você a autonomia sobre a decisão e causando em você a verdadeira transformação. Pastor, que transformação é essa? É você aprender a transitar em questões que você não tem total controle, muito menos total domínio. Entenda, viver sobre aquilo que eu não tenho controle e domínio é arriscado. Assim como clamar pela vontade de Deus de uma maneira prática na sua vida é tão arriscado quanto. Então compreenda que esse risco de viver a vontade de Deus talvez seja tirar a sua vontade da prioridade e entender o que você pode ajudar e cooperar com aqueles que estão à sua volta, talvez mais desesperados do que você, aguardando um posicionamento do céu, que talvez esteja aí na sua mão, na sua casa, na sua vida. Compreenda, até onde o rancor pode te levar, pode ser muito bem neutralizado, com até onde aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, pode transformar o cenário tanto seu, quanto de outras pessoas. Você está me entendendo? Jesus veio nos apresentar o Pai. E o Cristo que veio nos apresentar o Pai, viabiliza, conforme lemos lá em Jó, essa pacificação para com Deus. Porque você já não vive num ciclo de reivindicação. Você aprendeu a viver num ciclo de sujeição, pacificando as suas emoções e derramando as suas emoções aos pés do Senhor, tirando elas de prioridade, ativando o seu espírito com base na realidade do céu e fazendo com que as suas orações produzam aqui na terra transformação. Não tenha medo de viver a vontade de Deus. Agora saiba, clamar pela vontade de Deus talvez signifique no cenário atual você sair de cena e permitir que Deus faça. Qual a medida, pastor? O perfeito diagnóstico sobre toda e qualquer demanda sempre virá do Pai. O perfeito diagnóstico sobre toda e qualquer questão sempre virá do Senhor. O perfeito diagnóstico sobre o caos sempre virá do céu. Ou pode vir de você mesmo. Talvez você tenha alguma ideia para dar para Deus e resolver segundo o teu palpite. Eu não falo isso pela perfeição dos meus acertos, mas pelo quanto na caminhada com o Senhor eu entendi que a decisão dele sempre supera a minha, e nem nisso eu vou vencê-lo nunca, porque ele é perfeito. E ainda que eu não entenda agora, logo logo eu vou entender. Tem hora que a gente só chora, de um evangelho recheado de lágrimas, de um lugar onde a gente busca um cantinho para orar e se jogar no chão, e às vezes falta espaço, irmão. Procurando no Senhor tudo aquilo que está nele
com lágrimas nos olhos, aonde deveria estar um sorriso, se converteu em lágrimas. Pastor, eu vim para a igreja para mim sorrir, e eu estou com vontade de chorar, porque eu não estou sabendo lidar com tantas coisas, e vem uma palavra dessa dizendo para mim realmente não lidar com elas. Talvez os melhores cultos são aqueles que você sai por essa porta, entra no seu carro ou vai para sua casa repensando muitas atitudes e quantas oportunidades você teve de manifestar o reino de Deus, e acabou pela sua percepção abrindo as portas do inferno sobre a sua casa. Você não serve para ser infernal. É por isso que você se esforça tanto às vezes para gerar o caos. Eu não sirvo para ser infernal. Nascemos para manifestar a glória de Deus, onde a gente vive, onde a gente trabalha, por onde a gente passa. E que em nome de Jesus sejamos batizados por esse nível de compreensão. Esse diagnóstico de perfeição que vem de Deus sempre procura um nível de revelação e entendimento sobre a realidade das coisas. E a realidade das coisas é a interpretação de quem vê, segundo a ótica do céu. Nós aprendemos lá em Levítico sobre tantos ofícios, tantos encargos sacerdotais que faziam com que muitas das coisas que estavam acontecendo à volta do templo fossem administradas pelos sacerdotes. E uma dessas coisas era a compreensão do quanto as ofertas, os animais que eram conduzidos ao sacrifício, atendiam determinadas características, determinadas expectativas. E ao atender determinadas características e expectativas, então seguia o fluxo, para que houvesse então o sacrifício, e esse sacrifício tivesse validade. É como se tivesse uma grande fila de gente com animais pela mão, e passando por alguém, fazia então uma análise no primeiro nível, segundo, terceiro nível, até chegar então a sua vez de sacrificar. Esses homens que caminhavam através dessas diretivas do céu interpretavam a pureza, a perfeição e o quanto as coisas valiam de fato. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, traz um entendimento muito claro de um cenário que estava tomando forma acerca dos últimos dias de Cristo, antes da cruz. E você vê que nesse pensamento coletivo acerca do templo, a saber, a religiosidade, homens, mestres, doutores da lei, sacerdotes, discutiam sobre quem era Jesus. E procuraram encontrar em Jesus, nas suas máculas, interpretações falhas sobre o mal que Jesus estava fazendo sobre a terra. E faziam isso maquinando a partir dos seus próprios rancores, das suas próprias ambições, um caminho de condenação para Cristo. Jesus não foi crucificado ao acaso, foi por causa de uma grande maquinação que houve contrário a ele, contrário ao que ele estava exercendo. E isso não aconteceu a partir de Roma, mas sim a partir do templo. Às vezes o que o Senhor faz ofende até mesmo o pensamento denominacional, porque muitas denominações se apropriam da autoridade que significa a pessoa do Cristo e querem definir céu e inferno na vida de gente. Quem é e quem não é, quem pode e quem não pode, quem vai e quem fica, esquecendo que existe uma verdade absoluta sobre isso, que é a verdade de Deus, fundamentada nas Escrituras, que conduz e indica um caminho de perfeição, mas somente a sujeição a Deus é capaz de trazer essa interpretação, senão ainda assim, o rancor denominacional eleva o nível de perseguição e mata até mesmo profetas. A compreensão sobre Marcos 14 é entender que lá no versículo 53, e levaram Jesus ao sumo sacerdote,
E ajuntaram-se todos os principais, os sacerdotes, os anciões e os escribas. Entenda, é um alto nível de clero, vamos chamar assim, sobre aqueles que interpretavam comportamentos naquela época. Versículo 64. Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos consideraram Jesus culpados de morte. Você acha que o termo influencer só existe a partir de smartphones? Homens e mulheres na história, como nós a conhecemos, já influenciavam pessoas à condenação, à morte ou à vida, por aquilo que falavam, por aquilo que diziam. A pergunta continua valendo: até onde o rancor é capaz de levar? Esses homens, líderes religiosos, eram movidos de rancor, movidos de ódio, movidos de perseguição. Achavam que estavam abafando porque interpretavam na pessoa do Cristo motivos mentirosos de perseguição. Aí nós vamos para o capítulo 15 de Marcos, versículos 1 e 2. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, quem? Os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Um consenso ministerial, que lindo. Sabe no Vaticano, quando na salinha sai aquela fumaça branca, olha, teve consenso, uau. O consenso da religião é: vamos acabar com Jesus. Ele estava muito doido, achando que a sua maldade estava agradando o coração de Deus e combatendo heresias da realidade que eles viviam. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro e que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Interessante que esse mecanismo de aferição religioso sobre a figura do Cristo estava cometendo uma grande injustiça. Porém, Jesus já vinha sendo acompanhado por escribas, fariseus, saduceus, que andavam em volta dele com verdadeiras trenas, procurando no Cristo aquilo que pudesse lhe acusar. E sempre quando confrontavam a Jesus sobre o que podiam acusar, Jesus os refutava e tirava deles a autoridade sobre o que eles estavam falando, muitas vezes equivocados acerca da interpretação da lei. Então, Jesus não estava sendo aferido somente nesse momento, mas por todo o seu caminho, nos 3 anos de ministério, homens relevantes analisavam a figura do Cristo e, de verdade, nem esses encontravam defeito nele. Lembra de Levítico? Quando os sacerdotes, os mestres, os líderes andavam aferindo a característica daqueles que seriam entregues como sacrifício, muitas vezes por remissão dos pecados. Mal sabiam esses homens que, enquanto condenavam Jesus injustamente,
no seu coração, sabendo que ele era um homem perfeito, estavam encaminhando para o sacrifício mais importante da história da terra. Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, foi encaminhado para a morte por homens, cumprindo a Escritura, que inconscientemente manifestavam rancor e ódio, mas na consciência do Espírito, com legalidade, levaram Jesus para que o seu sangue fosse derramado e eu e você fôssemos remidos por alguém que se deixou levar, se entregou por amor, transformando a história de toda a humanidade. Quem foi que matou Jesus? Quem o entregou para a morte foram os sacerdotes, que tinham a mesma autoridade de homologar e chancelar qualquer cordeiro que fosse ser sacrificado para a remissão de pecados. Você me entende? A segunda pergunta em relação a isso é: até onde o amor pode te levar? Porque quando Jesus, na sua expressão de vida, nos coloca na responsabilidade de vivermos uma vida assim como Ele viveu, tira de nós toda a pressão de passarmos por essa completude, porque Ele diz: não tenham medo, eu venci o mundo, ou seja, põe na minha conta. Eu já abri um caminho para você, toma a sua cruz e me segue. É possível viver uma vida de superação, viver uma vida de entrega, uma vida de renúncia. E todo aquele que obedece a Cristo passa a viver a autoridade por aquilo que entrega e renuncia. Ainda que a injustiça tenha batido a sua porta, a justiça de Deus é uma oportunidade que você tem, a partir da renúncia nos seus dias, elevar o nível de fé na sua história e viver esse nível de fé com o sobrenatural de Deus te esperando logo ali na frente, em forma de cruz, em forma de entrega. Por quem ama e decide fazer o caminho do Cristo e já não ser confundido pelos seus próprios pensamentos, as suas próprias questões. Tiago capítulo 4, versículo 5, nos traz um entendimento muito interessante sobre aquilo que o Senhor pensa sobre você. Nos diz assim o texto: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Você sabia que o Senhor tem ciúminhos de você? E que às vezes você faz um caminhozinho solitário e a expressão bíblica é: você não entendeu ainda que Ele te ama? Talvez ao invés de uma decisão unilateral, você chame o Pai, o Filho e o Espírito Santo para tomar essa decisão num coletivo lindo, maravilhoso, encarnado por meio da fé, te conduzindo literalmente por um bom caminho, cheio do céu, cheio de segurança, coraçõezinhos à sua volta, ainda que existam balas zunindo no seu ouvido em meio a uma guerra, porque o mesmo Senhor da guerra é o príncipe da paz. Pastor, mas nada se resolveu, eu tenho procurado caminhar nessa medida de entrega e tranquilidade. É porque você ainda não percebeu. Você precisa abaixar os outros volumes. Os volumes da discórdia, do problema, da insegurança, do trauma, da rebeldia, da inconstância. Abaixe todos esses outros volumes e você vai ouvir a voz do Senhor. E Ele vai posicionar os seus dias, estabelecendo níveis de vínculo tão claros, que uma vez você tenha ouvido, você já não saberá mais viver sem Ele. Volumes de ruídos e más notícias é a gente que amplifica, ou é a gente mesmo que diminui? Esse volume está na minha e na sua mão.
O que fazer com isso? A voz do Senhor é poderosa, é necessária, nos posiciona e nos reposiciona. 1 João, capítulo 4, do versículo 8 ao 14 nos diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não tenha crise se Deus tem amor por você não, viu? Na verdade, Ele nem tem amor. Aqui está dizendo que Ele é o próprio amor. Ter é conteúdo, ser é existencial. Não tem como procurar se relacionar com Deus através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e encontrar essa substância nele, que é o próprio amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. O Senhor é prático. Ele fez primeiro, sempre fará primeiro. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. E sabemos que permanecemos nele, e ele em nós. Porque ele nos deu do seu Espírito, e vimos e testemunhamos o Pai, que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Isso é maravilhoso, porque não se trata daquilo que fazemos a Deus, mas do que Deus fez em favor de nós. Jesus, um sacrifício vivo, se entregou por amor, e nós temos o maior exemplo na pessoa dele. Preste atenção, eu vou concluir. Se o rancor tem a capacidade de estabelecer o caos e uma tragédia, o que o amor é capaz de fazer a quem ama de uma forma exagerada? Se o medo é capaz de acabar com a tua semana, talvez a coragem tenha a capacidade de resolver a sua vida. Se a inconstância tem a capacidade de te tirar do eixo por causa de um espirro no outro lado do mundo, o que a constância é capaz de fazer na sua fé? Por favor, curve a sua cabeça. Um altar de adoração permanente. Um altar de adoração constante. Um altar de uma adoração que não cessa. Um altar estabelecido no amor de Cristo, no amor de Jesus, no amor daquele que tudo pode e faz. Irmão, se eu fosse você, eu começava a orar aí e confessar ao Senhor os seus pecados, confessar a Deus as suas mazelas, os seus medos, por que não? Confessar a Deus aquilo que você não dá conta, meu irmão. Não tenha problema de fazer isso, não. Não é a sua força que habilita e aperfeiçoa o poder de Deus na sua vida, são as suas fraquezas. É aquilo que você não dá conta. É aquilo que você não dá conta. Por favor, ore. Ore ao Senhor. Fale com a sua boca. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou
surgiu como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Por favor, se coloque em pé. Chega uma hora na vida que você tem a oportunidade de transcender e viver com Jesus é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Viver com o Senhor é a melhor escolha que você pode ter em todo o tempo, para que de verdade você não perca mais tempo. Eu gostaria de fazer uma oração com você. É uma oração de uma clareza absurda, aonde você confessa a sua vida e o seu vínculo de fé com o Senhor. Eu não estou falando dessa denominação, eu estou falando de Jesus. Ele é o assunto em nossos cultos, amém? Se você precisa se consertar com o Senhor, por favor, coloque a mão no seu coração. Ninguém está olhando para você, mas faça isso com uma verdade visceral. Faça isso com uma honestidade absurda. E comece a confessar Jesus com a sua boca. Senhor, eu preciso de você. Sem você eu não consigo. A sua presença é tudo que eu preciso. Me ensina, Senhor, a depender de Ti. Nos ensina, Senhor, a andar num lugar de dependência. Nos ensina, Senhor, a conviver com lágrimas de quem decide caminhar com o Senhor, viver a sua verdade, o seu evangelho, já não sendo distantes, já não sendo inconstantes. Ensina-nos a não deixar a cruz ali do lado e logo depois voltar e buscá-la. Não. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina.